Amém, irmãos? O título da mensagem é Lembramos a morte de Jesus com gratidão, mas celebramos a ressurreição, a vitória do Cordeiro Santo de Deus. Amém? Então repete quem fala, lembramos a morte de Jesus com gratidão e celebramos a vitória, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Que bom que você concorda com isso. Mas eu tive pensando sobre a Páscoa, uma data tão importante para nós cristãos, e muitas vezes nós cristãos, nós não paramos para pensar, nós não pensamos no verdadeiro sentido da Páscoa, nós não ensinamos para os nossos filhos a Páscoa. Ah, mas ele vai na escolinha agora, os professores vão ensinar, se Deus quiser. A gente acha que isso é obrigação da igreja. E hoje pela manhã, para ilustrar essa introdução da mensagem, eu vi como nós, começa de mim aqui em cima, nós somos falhos, irmãos. Estudo, preparo para pregar para vocês, mas os meus filhos eu não parei para falar com eles. E hoje de manhã eu estive na igreja, acabando de preparar a mensagem, voltei para casa, pegar eles para almoçar. Aí a minha esposa falou, nós já fizemos o culto doméstico pela manhã. E eu falei, qual foi a palavra, né? Para eles, para ver se eles tinham lembrado qual era a palavra que tinha dado. Aí ele falou, nós cantamos, e a mãe falou algo. Eu falei, eu vou dar a palavra também. Aí eu falei de Êxodo 12, expliquei para ele o que é a Páscoa, o Cordeiro Santo, Jesus, e fui explicando. Mas não foi programado. Não foi algo que eu quis fazer. Foi algo que Deus deu a oportunidade naquele momento de falar um pouco para eles. O que é a Páscoa? Quem é o Cordeiro Santo? Que sangue poderoso é esse que nos livra da morte e nos dá a vida eterna? E nós, irmãos, nós vamos sendo enxotados e encharcados pela mídia e pela Páscoa do século, não é 21, não sei quantos séculos já está o coelho na moda, né? O ovo de Páscoa, mas é celebrada a Páscoa com coelho e ovo de Páscoa, ovo de chocolate. Você pesquisa todos os preços dos ovos para dar o mais ou menos equilibrado para o seu filho, ou comprar para você que você gosta muito, que geralmente sai aqueles especiais nessa época, você precisa comer um deles. Vou te dar uma dica, se você comprar barra de meio quilo, sai 1/3 do ovo de Páscoa, que você vai pagar, que não tem nem 400 ou 300 gramas de chocolate. É uma dica que eu te dou, que eu sou especialista nisso, né? Compra a barra que você vai sair muito melhor e mais barato, você vai economizar e vai comer muito mais chocolate. Mas deixando isso de lado, nós pensamos nisso, entramos no supermercado e vemos aquele monte de ovo de Páscoa. E eu não estou falando que é do demônio você comprar um ovo de Páscoa para o teu filho. Mas eu estou dizendo que nós muitas vezes estamos errados em não falarmos quem é o Cordeiro Santo e qual é o símbolo da Páscoa. E isso vai entrando nas nossas casas e nós vamos fazendo das tripas dos corações para atender os nossos filhos ou até os próprios anseios nossos, para ter um bichinho de pelúcia do coelhinho, para ganhar algo relacionado à Páscoa mundana. Então, na tentativa de cristianizar uma prática que não é bíblica, muitos querem espiritualizar os símbolos mundanos da Páscoa, dizendo que o coelho representa a igreja pela facilidade e a capacidade de fecundar, gerar. Que mentira, que engano. E o ovo é o símbolo da ressurreição, pois contém vida dentro do ovo.
Mentira, irmãos. Engano. Não é verdade. A Páscoa não é isso. Mas por que surgem esses símbolos? Então o surgimento do coelho, só para você entender um pouco, como símbolo da Páscoa, surgiu a partir de festividades praticadas anualmente, no início da primavera, pelos egípcios, que usavam o animal como representação de nascimento e nova vida. Então, ao longo da história, o coelho passou a ocupar o status de símbolo máximo da Páscoa. É verdade ou não é? Estou falando mentira ou não? É verdade ou não é, irmãos? Isso não é no Brasil. Isso é geral. O coelho tomou a forma, o animal, símbolo máximo da Páscoa, no lugar daquele que deveria ser o símbolo, que é o Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas põe outro animal e nós vamos deixando, e às vezes a gente, para a gente não querer ser fanático, falar, mas achar que tem o capeta no coelho, ou porque o ovo está cheio de demônio, a gente começa a deixar as coisas entrar. Eu sei que não tem isso, irmãos. Não quero pôr medo em vocês nessas coisas, mas isso não é a Páscoa. E quando nós não compreendemos, e quando nós não entendemos, nós deixamos as coisas acontecer e não ensinamos a verdade, e não vivemos a verdade. Eu não sei se você nesses 3 dias parou para pensar, mas de repente você viu a televisão e ficou com a Sexta-feira Santa na cabeça, o sofrimento de Jesus, e fica aquela cara de maracujá de gaveta, achando que esse foi o símbolo máximo de Jesus, que ele morreu, ele sofreu. Não, o máximo é que ele ressuscitou ao 3º dia, e ele está vivo, aleluia, e ele está aqui neste lugar. É isso, irmãos. Já os ovos começaram a ser dados como presentes pelos persas e egípcios. Os persas acreditavam que a terra teria saído de um ovo gigante, e os egípcios costumavam tingir os ovos com cores da primavera, acreditando que isso transmitiria boa sorte. E isso foi entrando, e às vezes até na igreja, para as crianças, na escolinha, o que nós damos para elas? Ovo de Páscoa. Esse ano nós vamos dar os 2, amém? Nós vamos dar uma ovelhinha para eles. Eles vão, em nome de Jesus, vão aprender lá, e de brinde eles vão ganhar um chocolatinho, se Deus quiser, se está tudo certo, acho que vai ser por aí as coisas lá. Mas e você e eu? O que representa para você a Páscoa? O que mudou para você nesses 3 dias que se fala em Páscoa? O que mudou na tua adoração? O que mudou na tua intensidade, na maneira fervorosa de ser como cristão? Porque as datas, irmãos, elas precisam ser comemoradas de acordo com a palavra de Deus, trazendo a reflexão para não esquecermos e celebrarmos, nesse caso da Páscoa, a vitória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos ler Êxodo capítulo 12, que diz assim, do capítulo 1, vamos ler talvez até o 14. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o 1º mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Repete comigo: para a sua família, para cada casa. Eu continuo dizendo: se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo.
juntamente com as ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime tudo o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Repete comigo. Esta é a Páscoa do Senhor. Falou de coelho até agora aqui? Falou de ovinho de chocolate? Ainda não. Espero que até o final não fale. Versículo 14. Vamos no 12, que é melhor, para não pular. Naquela mesma noite passarei pelo Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor, aleluia. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, ou por cima. A praga de destruição, o espírito de morte, não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial, repete comigo, este dia será um memorial. Então nós fazemos em memória que vocês e todos os seus descendentes o comerão como festa ao Senhor, comemorem-no como o decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos, e só os que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Tá bom, até aqui. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos traga a revelação do Teu Espírito Santo, e com a convicção e com a revelação do Senhor, possamos valorizar, possamos ser gratos ao Senhor, mas principalmente celebrar a vitória do Senhor, porque nós tomamos posse dessa vitória, e nós seremos vencedores, até o dia que nós vivemos nessa terra, nós iremos vencer dia após dia, até chegarmos a encontrar com o Senhor. Por isso nos dá essa revelação para a igreja, que nós possamos viver, Senhor, lembrando destas coisas, mas principalmente vivendo o verdadeiro evangelho, o evangelho onde o Senhor é exaltado e glorificado, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então aqui mostra o que é a Páscoa. Pastor, mas nós não vivemos debaixo da lei, é verdade. Em Hebreus 10:1, se você quiser abrir, se for rápido tudo bem, se não eu vou abrir, já vou ler. Hebreus 10:1 diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ele nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Colossenses, se eu não me engano, capítulo 2 em diante, o apóstolo Paulo também fala que a lei, ela não tinha imagem real das coisas. E eu gosto muito da tipologia bíblica, né, das sombras que Deus, ele expressou no Velho Testamento, e que hoje nós vivemos o tempo da graça, a plenitude dos tempos em Jesus Cristo, nós temos a clareza desses fatos. E várias tipologias bíblicas você já conhece, que nós falamos aqui, como a serpente de bronze que foi levantada do deserto, assim o Filho do Homem será levantado naquele madeiro. Uma tipologia lá no Velho Testamento da serpente de bronze, não era para adorar ela, mas quem olhasse com fé. É a mesma coisa, Jesus crucificado, está lá num crucifixo. Ele não tem poder ali, porque Jesus não está morto, ele ressuscitou. Mas você olha para aquele e crê que Jesus fez aquilo, e através de nós cremos e termos uma vida de santificação, seremos salvos. A oferta de incenso também, o Senhor nos mostrou um símbolo, uma sombra do que é a oração de incenso hoje. Nós não mais queimamos incenso para adorar ao Senhor, mas o incenso hoje é as orações dos santos. A nossa oração chega até Deus
como incenso, como aroma suave, como perfume às narinas do Senhor. E a Páscoa também, quando Deus quis mostrar para os deuses do Egito quem era o verdadeiro Deus, para libertar o povo da escravidão, 400 anos de escravidão, Deus decidiu ouvir o clamor do povo e pôr em liberdade o povo, e mandou 10 pragas para acabar com todos os deuses do Egito. E a última dela foi a morte dos primogênitos. E todos os primogênitos que viviam no Egito seriam mortos. Fala assim, todos que moravam no Egito seriam mortos, os primogênitos. Amém? Tanto de animal como seres humanos. Só não seria atacado ou morto o primogênito daquela família ou daquela casa, exceto aqueles que tivessem a marca do sangue de um cordeiro passado nos umbrais das portas. Amém? Então o cordeiro deveria ser macho, sem defeito, sem mácula, sem mancha, perfeito. Isso significava alguma coisa há muito tempo depois. Então quem fez aquilo pela fé? E aí, irmãos, nós vamos entrar um pouco na história. Será que você faria isso? Será que você acreditaria em Moisés, Arão? Falou, é o seguinte, tá bom? Estou aqui na pessoa de Moisés e Arão, com muita humildade. Esse que é o Moisés aqui, certo? E o Arão que falava, então o Arão vai falar, pastor Malvir. É o seguinte, vocês vão matar um cordeiro agora. Na verdade vai preparar, né, aqueles 14 de um cordeiro. Vocês vão ter que matar ele. Vocês pegam o sangue dele, vai passar na porta de vocês. E vocês vão comer, né, tudo aquilo que Deus falou. Não é para sobrar nada, não é para cozinhar, mas é para assar e vai comer tudo. Se sobrar é para queimar. E eu vou liberar um espírito de morte sobre todo o Egito. Mas a casa que tiver marcado com esse sangue, o espírito de morte, quando for entrar nessa casa e ver o sangue, vai passar por cima. Aí o termo pesar, que é a Páscoa, significa passar por cima, saltar. Não entraria naquela casa e não traria morte. Eu pergunto para você, vamos fazer isso? Como é que vai fazer isso? Um sangue de animal vai proibir um espírito de morte entrar? Talvez, irmãos, a gente olha uma história dessa e fala, não, eu acreditaria. Outros falam, não, mas é muito difícil acreditar que um sangue de cabrito ou de ovelha vai proibir um espírito maligno, um espírito de morte, entrar dentro de uma casa. Pensa você lá, você como chefe de família recebeu essa ordem de Moisés. Talvez alguns iam pela comida e acabar fazendo, né? Uns que gostam de comer, falaram, eu vou fazer um cabritinho bem feito, uma ovelhinha, né? Pela comida eu vou fazer. E aí vou acabar passando sangue para obedecer. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu entro na história, eu falo, meu Deus, como um sangue de animal proíbe um espírito que muitas vezes nós não vimos, proíbe um espírito de matar o primogênito da casa. Como? É natural isso, irmãos? Isso é natural? Um sangue de um animal é natural proibir um espírito de morte entrar na casa? É natural, irmãos? Não. É pela fé. Mesmo na lei, precisava ter fé na palavra de um homem de Deus. Então essa é a Páscoa. A Páscoa onde um cordeiro, sem defeito, puro, bem preparado, morre e o sangue dele impede o espírito de morte adentrar e matar
os primogênitos daquela casa ou dos animais. E não é de se estranhar que muito tempo depois, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi exatamente morto na época. Tem alguém comigo aqui? Foi morto exatamente na época. Que coincidência. É coincidência, irmão? Projeto, plano de Deus para salvar a humanidade. Aleluia. Eu não sei se eu marquei o texto aqui, mas deixa eu ver onde está. João, abre a sua Bíblia em João, para que você possa acompanhar na palavra aqui. Talvez fique mais fácil de você crer, porque a palavra que tem poder aqui é de Deus, amém, irmãos? Então nós vamos ler a palavra de Deus. Talvez a gente fique citando a Bíblia, mas você lendo, talvez vai gerar mais fé no teu coração. João capítulo 18. Versículo 39. Aqui Jesus diante de Pilatos. Eu só vou ler o 39 para você entender. O 38 diz assim: que é verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele, em Jesus, motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte Jesus? Então, quando Jesus estava diante, da morte, da sua crucificação, era momento ou a festa da Páscoa. Capítulo 19, versículo 14, só mais um texto para gerar fé no seu coração. Vira a página, talvez nem precise a sua. Diz assim: era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. E eis o rei de vocês, disse Pilato aos judeus. Mas eles gritaram: mata-o, crucifica-o. Ou seja, o fato de Deus Pai sacrificar o seu filho exatamente na festa da Páscoa não é por acaso, irmãos. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro Santo de Deus. Jesus Cristo, através do sangue dele, nós que cremos nele, ainda que morremos fisicamente, viveremos eternamente com ele. Aleluia! O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque o Cordeiro Santo foi morto. João 1, 29. Viu João a Jesus que vinha até ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem era o Cordeiro de Deus? Quem era o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo, aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. Você vai ver que nesse momento da Páscoa, não era só para sacrificar o cordeiro, para passar o sangue nos umbrais das portas, mas também eles teriam que comer ervas amargas e também um pão sem fermento. As ervas amargas representariam os anos de sofrimento que o povo havia passado no Egito, enquanto o pão asmo ou pão sem fermento representa quem? João capítulo 6, do versículo 48, 51 e 58, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aleluia. Quem comer de mim jamais terá fome. Irmãos, essa mensagem foi doída demais para os judeus. Não foi fácil os judeus escutar essa mensagem, porque eles falaram: os nossos pais comeram o pão, o maná que caiu do céu,
Mas quem você pensa que é Jesus para dizer que tu és o pão vivo que desceu do céu? Foi quando Jesus viu que aqueles discípulos começou a fugir, chegou para os dois e falou também: quer ir embora vocês? Mas graças a Deus que tinha Pedro, falou: não, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então eles continuaram com Jesus. Mas eu sei que não era fácil escutar isso. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão sem fermento, porque fermento simboliza pecado. Não é hoje que tem igreja que fala que tem que comer ou tomar a ceia com pão sem fermento. O problema não está no fermento. O fermento não é o diabo, o fermento não é o demônio, aquele que faz crescer o pão. O fermento é o pecado. E Jesus não tinha pecado, por isso que ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 5, se você abriu, vamos ler junto. Do versículo 7 em diante diz assim: livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, repete comigo, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, aleluia, foi sacrificado por mim e por você. Por isso hoje nós celebramos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, que é o Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus que purifica os meus pecados, e vamos viver em santidade para ver o nosso Deus. Isso é a Páscoa. O apóstolo Paulo estava dizendo: por isso nós vamos celebrar a festa não com fermento velho. O que significa o fermento velho? O fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Aleluia. Sabe, irmãos, não pode ser uma história qualquer isso para nós, para a igreja. É a nossa salvação, é a nossa libertação. Jesus nos libertou através do sangue dele. Aleluia. O povo era escravo de Faraó, e através da Páscoa Deus libertou esse povo. Através do sangue do Cordeiro Deus libertou esse povo, e eles viveram em liberdade. A nossa libertação hoje dos vícios do pecado está no sangue do Cordeiro Santo de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no sangue de Jesus, que tem a capacidade de nos pôr em liberdade para encontrar com Ele quando Ele vier buscar a sua igreja. Aleluia. Irmãos, não pode ser uma história qualquer. Você tem que valorizar o que Jesus fez naquela cruz. Domingo passado nós falamos: amor mal compreendido é um amor mal correspondido. Se você não entende o amor, se você não entende o que significa a Páscoa, você não vai valorizar isso como igreja. Mas você está recebendo ensino hoje. Você está entendendo hoje que um sangue lá atrás, de um animal, pôs em liberdade o povo de Deus, não permitindo que a morte entrasse no povo. E hoje, eu e você, nós não vamos matar um bezerro, matar um cordeiro, matar uma ovelha, matar um cabrito. Nós não precisamos fazer mais isso, aleluia. Porque de uma vez por todas foi feito um sacrifício por mim e por você. O Cordeiro Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu e derramou todo o sangue dele naquela cruz. E o sangue dele hoje, não precisa a gente pôr um símbolo e pintar de vermelho ou pegar um sangue e pôr na porta. Mas esse sangue está no meu coração, porque eu creio nele. Eu sei que o sangue dele me liberta. Eu sei que o sangue dele tem poder. E através do sangue dele, eu vou me encontrar com ele novamente. Aleluia. O sangue dele te liberta. Foi por isso que Paulo disse em Gálatas 5:1: não vos submeteis de novo a jugo de escravidão, porque uma vez que você entregou sua vida para Jesus e tomou posse desse sangue, verdadeiramente vocês são livres no Senhor. Aleluia. Não submeta de novo a jugo de escravidão. Não fique perdendo tempo com ovo de Páscoa, com coelhinho, mas com o Cordeiro Santo de Deus que está neste lugar e quer fazer de você um vitorioso.
Nós precisamos entender isso. Nós precisamos valorizar isso, meu irmão. Então não podemos, portanto, denegrir a importância de tão grande sacrifício, cujo sangue de Jesus, sem pecado, um homem santo, foi aspergido, não nas portas da nossa casa, mas no meu e no seu coração, daqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Pastor, mas como isso tem poder hoje? É sobrenatural. Você não vê, mas você é protegido do Senhor. Por isso que ele fala que o povo dele é a menina dos olhos de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele nos protege. Se você submeter à vontade dele, você é protegido do Senhor. Eu vou dizer mais, nós somos os queridinhos do Senhor. Porque ele ama os seus filhos. Ele morreu por nós, para gerar essa intimidade, esse cuidado sobre a minha e a sua vida, para nos pôr em liberdade. Talvez até hoje você vive escravo de algo na sua vida. Talvez você é escravo de alguma coisa, alguma área da sua vida, você está sob o jugo de escravidão. Mas eu digo para você, hoje é a Páscoa do Senhor. Você tem que tomar posse que esse sangue te libertou. Aquele sangue naquela cruz, há muito tempo atrás, te libertou. Habilita a mim e você a viver em liberdade. Não mais preso aos vícios de prostituição, aos vícios de cigarro, de bebida, de drogas. Não. Mas viver em liberdade em Cristo Jesus. Tomar posse dessa liberdade, dessa vitória do Senhor naquela cruz. E viver em liberdade, viver em alegria, até o Senhor vier nos buscar. Amém, irmãos? Fala assim, Jesus Cristo morreu no meu lugar. E através do sangue dele, eu tenho perdão de todos. Faz assim, todos os meus pecados. E a liberdade em Cristo Jesus. Quantos crê? Falam amém bem forte. Amém. Aleluia. Se fosse só isso, estava bom. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele morreu, ele padeceu, todo o sangue dele foi vertido naquela cruz. Nós temos acesso por esse sangue, nós temos o perdão através desse sangue. O sangue dele está sobre a minha vida, me dando a liberdade, me dando a vitória. Mas não foi só isso, ele ressuscitou. O Deus que nós servimos aqui como igreja, ele está vivo, ele está neste lugar. Nós não cultuamos um Deus morto, pregado em parede, não cultuamos um Deus pregado em madeiro, mas pregamos um Deus que está neste lugar vivo, que fala comigo e fala com você. O Cordeiro Santo de Deus está neste lugar, e ele quer trazer libertação para a tua vida, em nome de Jesus, e a vitória sobre o povo dele, porque eles venceram a morte naquele momento. Aquele momento eles venceram a morte. É por isso que você tem que entender e valorizar isso, irmão. Tem uma coisa que o povo fala, os seres humanos, a população fala, só existe uma coisa, todas as coisas a gente consegue vencer, menos uma coisa. Qual é? A morte. Você já escutou isso? Muitos falam isso, olha, nós conseguimos vencer muitas coisas, nós conseguimos várias coisas, várias vitórias, mas sobre a morte, não tem jeito. Eu digo para você, sobre a morte, aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, ainda que morra, viverá eternamente com ele. Aleluia! A morte não segurou Jesus Cristo. Ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus, como um bom advogado intercedendo por mim, por você, e dizendo, filho, eu quero a tua liberdade, filho, eu quero ver a tua alegria, filho, eu quero a tua vitória, porque eu amo a sua vida, e aquele sangue foi por você. Você tem que valorizar isso. Você tem que aprender a valorizar isso, irmãos. Então hoje é possível desfrutar de uma vida abundante? É. Por isso que João 10:10 foi esse, simples assim. Infelizmente tem o ladrão que veio matar, roubar e destruir, mas Jesus, o Cordeiro Santo, ele diz, eu vim para que tenham vida. Nem uma vida mesquinha não, mas uma vida em abundância, aleluia. Essa abundância requer a libertação, requer a alegria e a vitória do Senhor. Vida abundante. Então, por quê? Porque o Cordeiro Santo de Deus, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado,
foi morto por mim e por você. E por isso hoje eu posso desfrutar de uma vida abundante. Longe da escravidão do Egito, que significa o mundo. E longe da escravidão de Faraó, que representa Satanás, irmão. Hoje, não adianta você falar para mim, eu não consigo largar os prazeres do mundo. O diabo fica me pegando direto, pastor. Eu digo para você, através do sangue de Jesus, Ele te libertou. Te libertou do jugo do Egito, da escravidão. E te libertou de Faraó, Satanás, o príncipe desse século. Eu e você hoje somos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para viver em liberdade, para adorar a Ele e para ser mais do que vencedor nele. Aleluia. Por isso hoje é possível desfrutar de uma vida vitoriosa assim. Porque Ele venceu. Eu e você também vamos vencer. Fala assim, porque Ele venceu. Isso não é voz de vencedor. Fala, porque Ele venceu. Eu estando nele. O sangue dele sobre mim. Eu sou mais. Eu sou mais. Mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se for para aplaudir, aplaude como um vitorioso. Aleluia. Por isso, levante a sua cabeça. Se tem que alguém que ficar com a cabeça baixa, é Satanás. Porque se teve alguém naquele momento que ficou de cabeça baixa, foi todo o Egito, menos o povo de Deus, que saiu celebrando ao Senhor a vitória do Cordeiro, a vitória sobre a morte. Aleluia. Então você não tem que ficar temendo as circunstâncias, os problemas. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Se for pecado, se arrependa. Sofrer pelo pecado é consequência do teu erro. Mas eu digo para você, se você não tem uma vida de pecado, está vivendo em santidade, fala, essa derrota, ou esse inimigo, ou essa situação, não vai me derrotar. Porque eu tomo posse da vitória do Senhor naquela cruz. E eu sou mais do que vencedor. Eu vou vencer em nome de Jesus. Você tem que sair com a cabeça erguida hoje. Sabendo que a Páscoa é para mim e para você hoje. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele tinha que morrer. Um sangue tinha que ser derramado. E não poderia ser mais de animal. Teria que ter um sangue sem pecado. De um cordeiro imaculado. Um cordeiro sem pecado. Que nasceu por obra do Espírito Santo, não com semente humana, não nasceu em pecado. Mas Jesus Cristo Santo, o Cordeiro Santo, Ele se entregou por mim e por você. E hoje nós temos condição de ter uma vida vitoriosa nele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, 1 Coríntios, que você está aberto, capítulo 5. Eu li o 7 e li o 8. Mas eu quero explanar um pouquinho para que você mantenha essa vitória, para que você tenha uma estabilidade de alegria na presença do Senhor, para que você celebre essa festa, não com o fermento velho, mas sem o pecado, sem o fermento, que representa o pecado. Então o versículo 9 diz assim, é o mesmo contexto, o apóstolo Paulo dizendo, já lhes disse por carta, que vocês não devem associar com pessoas imorais. Está dentro do contexto do fermento, que representa o pecado. Então não sejamos ignorantes que você não pode comer pão com fermento. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Por isso que Jesus teve que explicar para os discípulos. Falou, olha, não deixe se contaminar com os fermentos dos fariseus. Ele falou, será que o pão dele tem alguma coisa? Será que Jesus está falando de comida? Não, é do pecado mesmo. Então no versículo 9 já lhes disse por carta que vocês não devem associar com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo. Fala assim, não é os imorais deste mundo. Fala, é os da igreja. Fala, é os da igreja. Faz assim, tem imoral na igreja? Só lá em Coríntios. A gente vai ler a carta de Coríntios, então a gente está livre. A comunidade de Fernandópolis, né? Mas vamos lá, irmãos. Com isto, não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos.
Avarento? Na igreja? Ladrões? Ah, não, aí não, pastor. Você acha que tem ladrão na igreja? Se você pegou alguma coisa emprestada de alguém, já faz 5 anos que está com você, você roubou. Já começa por aí, para não falar do dízimo. Porque se cutuca no dízimo, você vai perder a bênção, já você nem vai terminar mais, eu estou concluindo já, você vai perder a conclusão. Mas a Bíblia diz, no que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Quem não dá dízimo e oferta é... Está vendo como é que a igreja sabe? Mas vamos terminar, é só na igreja de Corinto que existiam essas coisas. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Entendeu? Paulo falando. Não é para se associar com os imorais, com os ladrões, com os avarentos. Mas não é do mundo, porque senão você tinha que fugir do mundo. Porque no mundo está cheio. Agora vamos continuar o texto. Mas agora, com muito amor, ele está dizendo. Eu estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizendo-se... Oh, meu Deus. Irmão. Paz do Senhor, irmão. Uns falam paz de Cristo, né? Então, dentro da igreja, se você quiser manter a vitória, se você quiser manter a tua libertação, você não pode comer fermento. Você não pode andar com os imorais, com os ladrões, com os avarentos, dentro da igreja. Pastor, mas como é que eu sei que o irmão é avarento? Deixa para lá, irmãos. Uma hora você vai descobrir. Se você começar a andar com ele, você descobre. Descobre ou não descobre? Quando você tem intimidade com amigo, você não... Né? Um dia não deu dinheiro, você pagou para ele. No outro dia, ele tem, mas ele falou, rapaz, se eu pagar para você, vai faltar. Já é o primeiro sinal. E quando ele precisou, você supriu ele. E quando você precisa, ele... rapaz, não vai dar. Avarento. Mas tudo bem, vamos seguindo. Mas agora estou escrevendo para vocês, ó igreja, que não deve associar com qualquer que dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Então, para que você possa preservar, irmão, a tua libertação, fala amém, a tua vida de santidade, a tua vitória, você não pode andar com o irmão cheio de fermento. Amém? É uma decisão sua. Você que vai ter que saber. Com quem você tem andado? Então, é uma questão simples. A vitória já é daqueles que entregaram a vida para Jesus. Que quando ele disse está consumado, está consumado. A vitória é certa. Se ele diz eu vou preparar lugar, porque já está pronto. Pelo menos o teu terreno, né? Eu aprendi essa, eu gostei, irmão. Deus falou, estou preparando lugar para você. Ele falou, mas você ganha um terreno. Quem constrói é você que manda o material daqui de cima, né, irmão? Ou daqui de baixo, perdão. Você manda os materiais daqui para o Senhor. Tua vida de santidade, ganhando vidas para Jesus, dando um bom testemunho. E vai mandando material lá para cima, amém? Espero que os materiais que você está mandando sejam de primeira qualidade, né, irmãos? Porque é eternidade, hein? Não pode ser material meia boca. Aleluia. Tem que ser material bom, em nome de Jesus. Fala assim, eu sou mais do que vencedor. Amém, irmãos? Mas para continuar sendo vencedor, você não pode se associar. Você não pode viver como um velho fermento. Nós devemos celebrar a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento. Os pães da sinceridade e da verdade. Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. O pão sem fermento é Ele. Então obedeça a Ele. Viva em santidade. Não se associe com pessoas que se dizem irmão. São esse tipo de pessoas. E você com certeza terá uma vida vitoriosa. Terá uma vida de santidade. E com certeza, se Jesus vier buscar hoje à noite, nós iremos encontrar com Ele. Aleluia. Se você deseja se encontrar com Ele, só se você deseja. Você sabia que tem gente que não quer encontrar Deus? Dentro da igreja, sabia?
Sabia, irmãos? Ele não fala, mas a vida dele fala. Porque se ele não consegue conviver bem com os irmãos na comunhão, se ele não consegue ter prazer no culto, na célula, na reunião de oração, se ele não tem prazer nas coisas de Deus, como é que ele quer ir para o céu? Como? É verdade ou não é? Tem gente que fala que quer ver Deus, mas não quer. Mas aqueles que querem, de verdade, se encontrar com Ele. Não vou falar hoje não, porque tem gente querendo viver, tem um jovem querendo casar. Então vou evitar para não falar hoje. Mas está assim, louquinho. Não vê a hora de se encontrar com Jesus, porque você ama Ele. E quer falar muito obrigado por ter morrido a minha morte, ter tomado todo o cálice da ira de Deus por mim. E declarar o seu amor por Ele. Fica de pé imediatamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguns levantou rápido mesmo, nem pensou. Aleluia. Pode vir, pessoal, aqui em cima, em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro nos libertou da escravidão de Satanás e da punição eterna. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje, irmãos, porque é pela fé. Eu não vou tocar a mão em você, sai em nome de Jesus, todo vício, sai todo espírito de... Não vou fazer isso. Mas existe uma libertação no sangue de Jesus. Existe um poder de libertação, existe um poder de vitória. Se tem algo que está te derrotando muito na sua vida, hoje você vai falar, acabou a derrota. Eu vou tomar posse da vitória nessa área sobre a minha vida em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus me traz essa vitória. Ele venceu a morte, eu também vou vencer todas as coisas com Ele, porque nele eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Aleluia. Apocalipse 5:5 diz assim: não chores. Aleluia. Eis que o leão da tribo de Judá, o Cordeiro Santo, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. E Apocalipse 6:2 diz: vi então, e eis um cavalo branco, aleluia, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E aqueles que estão nele vão vencer e vão se encontrar com ele no céu, na glória, em nome do Senhor Jesus. Ele venceu e nós venceremos também, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Fala assim: eu recebo o sangue de Jesus vertido naquela cruz. Pela fé, eu tomo posse da libertação em toda a área que está sob o domínio de Satanás. Eu declaro hoje que esse sangue me traz a liberdade. Eu sou livre. Eu sou livre em nome de Jesus. Também declaro, como Ele venceu, eu também sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Quantos creem? Aleluia. É pela fé. Então visualize o teu problema. Eu quero fazer algo especial, que depois que estava tudo preparado, Deus me mostrou algo. Depois, se os pastores quiserem me falar, no segundo eu não falo isso. Mas eu creio que foi de Deus, porque nós estamos na presença do Senhor. Eu estava ali acabando de preparar, e o Espírito Santo falou algo comigo. Falou: olha, a morte era para matar apenas uma pessoa da casa, certo? Era só o primogênito. Por que não passou o sangue só no primogênito? Porque o Senhor se preocupa com a casa toda, com a família inteira. Eu quero que você, que está com a sua família, marido e esposa, e se os filhos estiverem, eu quero que vocês grudem um no outro aí, em nome de Jesus. E não vamos fazer o seguinte, presta atenção, irmãos. Não fica com dó daquele que está sozinho. Olha aqui para mim, presta atenção. Porque a tendência nossa é aqui ter dó. Ai, aquele irmão está sozinho, tadinho dele, ai que dó. Aí eu vou lá com ele, vem para minha família. Não, ele não está sozinho. O Senhor Jesus Cristo está com ele. Pai, Filho e Espírito Santo está com ele. E você vai ser mais do que vencedor em nome de Jesus. Você vai levar a bênção para a tua casa. Porque o sangue está sobre a casa. Era sobre os umbrais da porta. Ele nem passava dentro da casa. Deus compartilhou comigo. Poderia ser só no primogênito, porque a morte era específica só para o primogênito. Mas a bênção é para a casa inteira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É para a tua casa. É para o teu marido que não é crente. É para a tua esposa que não é crente. Para os teus filhos que não é crente. A bênção, o poder de Deus, o sangue de Jesus vai estar sobre você. E você vai ser instrumento de Deus para salvar toda a tua casa.
para trazer a libertação para a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele disse: tem que comer toda a família. Se for muito grande, chama toda a família do vizinho para comer junto. Aleluia. Aleluia. Mas é em família. A bênção de Deus é na família. A salvação é individual, mas a bênção é na família. Então pega na mão aí em nome de Jesus. E nós vamos declarar a unção, o poder de Deus. A unção e o poder de Deus que traz libertação sobre toda a casa, sobre os pais, sobre os filhos. Traz a cura, traz a libertação, traz a vitória em nome do Senhor Jesus. Mas marido e esposa, por favor, principalmente você, marido. Olha aqui, marido, você é responsável pela sua casa. Olha aqui para mim, marido. Você é responsável pela sua casa. Você é o guerreiro da sua casa. Está na hora de assumir o teu papel, marido. Com certeza não foi as mulheres que passaram sangue na porta, mas foram os homens. Então está na hora de você assumir o teu papel, ser guerreiro, orar pela sua esposa, cuidar dela, abençoar os seus filhos. Não fuja da responsabilidade, não jogue na mulher isso. Não que ela não possa orar. E você, mulher que está sozinha, você não está sozinha. O teu pai está com você. O Senhor Jesus está do seu lado, segurando a sua mão e dizendo: olha, enquanto não tiver um guerreiro na sua casa, eu te fortaleço, você vai guerrear e você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Se você crer, nós vamos sair daqui hoje tomando posse da Páscoa, e não simplesmente comemorando com coelhinho e ovo de chocolate, mas tomando posse da libertação, da vitória sobre a minha vida, mas principalmente sobre a minha casa, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e comece a dar uma rajada de vitória. Fala: Senhor, eu tomo posse desse sangue, eu tomo posse dessa vitória, eu tomo posse dessa libertação. Eu não vou ser vencido pelo diabo, eu não vou ser vencido nisso. Eu declaro a minha vitória, a vitória sobre a minha casa. Marido, toca a sua esposa. Marido, erga a sua voz, toque nas suas filhas, toque nos seus filhos e declare a vitória do Senhor. Clame pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro está sobre nós. Me levam de volta para Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor, eu declaro a vitória, a libertação em nome do Senhor. sou eterno vencedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Pega na mão do seu irmão agora. Talvez o cordeiro é muito grande para você. Pega a família do lado e fala assim: nós vamos para lá, nós vamos vencer. Nós temos a libertação em Cristo Jesus. Olha no olho dessa outra família e fala: nós vamos vencer. Nós temos a libertação em Cristo. Nós vamos na sala do trono como igreja do Senhor. Aleluia. Levante a mão do seu irmão e cante assim: seu sangue. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. É Jesus! Aleluia!
volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Deus já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Tira o pé do chão! Fala assim pro seu irmão, ó. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Faz assim, ó. Porque ele venceu. Eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Faça assim com a sua mão. Aleluia. Sabe, irmãos, não pode ficar somente esse momento aqui, amém? Um dos grandes problemas nossos da igreja, a gente sai daqui, como falou, cuspindo fogo do poder de Deus. Aí você já vai. Não. Essa vitória é nossa. O sangue de Jesus está sobre você. Você tem que crer nisso, toma posse. Pastor, mas parece que quando eu saio daqui fervendo, o diabo se levanta, irmão, ele levanta para cair. O problema é que você recua quando ele levanta. Vai em frente, porque se você não sair da frente, você pisa a cabeça dele. Porque o poder está em nós, daqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Deus, não permita que o diabo roube essa semente que foi lançada hoje, da vitória, da Páscoa do Senhor, do sangue do Cordeiro, o Cordeiro Santo de Deus, o sangue vertido naquela cruz, nos dá o direito da libertação, da vitória. E nós decidimos não compactuar mais com o fermento velho, com o pecado. Nós abrimos mão e vamos viver em santidade. E não temeremos as más notícias, porque nós vamos avante, como vencedor, de cabeça erguida. Que a igreja do Senhor, nessa cidade de Fernandópolis, seja vitoriosa. Eu libero essa palavra sobre eles, como profeta do Senhor, a vitória, a libertação e a santidade do Senhor. Eles busquem isso e vivam para te encontrar. Eu abençoo o teu povo. Que a graça do Senhor e que o sangue de Jesus proteja não só eles, mas toda a sua casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimente pelo menos o seu irmão e fala assim: olha, o Cordeiro Santo morreu e o sangue dele te liberta e te dá a vitória. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Sei que na sala do trono está